os pilares da fé e os pilares do Islã como religião, que são as práticas, os rituais. Então, o primeiro pilar do Islã mais importante é o pilar da fé, que é a base de tudo, é a base da casa, digamos assim, é a base realmente da crença em Deus, se baseia na crença em Deus, na crença em todos os mensageiros que foram enviados por Deus, mensageiros e profetas, desde Adão, Abraão, toda essa linhagem profética que tem nas religiões monoteístas, na crença nos anjos, na crença no paraíso, no inferno, no dia do juízo final, e na crença na predestinação, que nós também acreditamos. Então, a fé, ela engloba todas essas crenças de forma conjunta. E também a crença nos livros, né, que foram revelados aí, tanto a Torá, o Evangelho, como o Alcorão, que foi o último dos livros sagrados, né? E o Alcorão é considerado um livro revelado por Deus. O outro não é obrigado, porque Deus no Alcorão Sagrado diz La ikraha fid-din, não há imposição quanto à religião. A religião é uma questão de convicção. Convicção tem a ver com conhecimento. Eu cheguei à convicção, concordo ou não concordo, cada um é livre, cada um tem o seu livre arbítrio para seguir ou não, escolher ou não. E Calvinismo. Fatalismo, o âmago da insegurança islâmica. Deus desencaminha quem quiser e guia quem quiser. Ele é poderoso e sábio. Alcorão 14:4 Alá é exaltado e fica satisfeito quando envia pessoas para o inferno. Esta é a afirmação fatalista do Islã. Fatalismo é a convicção de que os acontecimentos são estabelecidos antecipadamente para toda a vida, de tal forma que os seres humanos são incapazes de mudá-los. Nesse caso, Alá mandará para o céu e para o inferno quem ele quiser. O Islã sem véu. p. 29. Fatalismo no Calvinismo. Confissão de Westminster, capítulo 3. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Qualquer semelhança entre Alá e o Deus calvinista é mera coincidência, ou não. Ambos, islamismo e calvinismo, são doutrinas de demônios. Em Cristo, profeta Tiago Régio. Bem, nós verificamos em estudos anteriores que não somente o Islã ele é semi-pelagiano em seu modo de pensar, mas toda seita, certo, e falsa religião, ela também é semi-pelagiana. E neste estudo que nós vamos ter agora, vamos analisar algumas declarações, como eu dizia para vocês, dos defensores do arminianismo sobre a teologia reformada ser fatalista, né, ou determinista. Vamos lá então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesta questão? Na verdade, a questão do fatalismo é mais um dos mitos perpetuados pelos opositores da fé reformada em nossos dias contemporâneos, né? Assim como foi nos dias de Armínio, né? Acontece nos dias de hoje. Tá? Existem até pessoas que também fizeram acusações em cima de Armínio, tá? Não só de Calvino. Mas então isso é colocado na teologia como espantalhos, né? A pessoa faz declarações que de fato não condizem com a realidade. Tanto é que Richard Muller, por exemplo, ele diz aí uma declaração bem interessante. Ele diz o seguinte: em suma, entender a teologia reformada nos séculos XVI e XVII como variedade de fatalismo ou determinismo tornou-se, apesar de afirmações em contrário feitas por alguns reformados no início da Era Moderna, a linha dominante de pensamento no debate contemporâneo. É plausível que esta linha de pensamento prevaleça por causa da perda de fluência no vocábulo escolástico dos reformadores no início da Era Moderna. Além disso, não são poucos os defensores e críticos da doutrina reformada da livre escolha e da vontade divina que têm confundido a determinação especificamente soterológica
da doutrina reformada da predestinação como uma espécie de determinismo divino de todas as ações humanas. Então nós vemos aí a declaração de um dos maiores historiadores, né, do puritanismo, da fé reformada, né? Você pode encontrar ótimos livros dele, pena que não tem muitos livros em português ainda, né? De Richard Muller. Mas ele diz que muita gente confunde, né, as determinações bíblicas com as determinações fatalistas e acusam, evidentemente, a fé reformada para querer desacreditá-la. Bem, nós vamos observar o seguinte, que, resumidamente, as muitas acusações que os antigos arminianos, no caso os remonstrantes, faziam lá no passado contra a fé reformada, e algumas delas são reproduzidas hoje pelos neo-arminianos, ok? Então você vai perceber então que muitas dessas declarações elas não condizem com a realidade dos fatos, ok? Mesmo diante de tantas falsas acusações, a verdade é que a teologia reformada vem crescendo em todo o território nacional, pois assim como aconteceu no século XVI, quando Deus movimentou a sua igreja para a verdade bíblica, assim acontece também no século XXI. Afinal, Deus não dará ao homem o direito de se alegrar, né, ou pensar que a salvação pertence a ele, pois é o seu livre-arbítrio que o salvou, não o próprio Deus que proporciona a salvação, conforme Jonas capítulo 2, versículo 9. Dentre as acusações que existem, né, contra a fé reformada, né, contra a teologia reformada, vamos citar algumas delas. Veja esta declaração do livro Calvinismo Recalcitrante, do CACP, página 95, primeira edição. Tenho um grande apreço pelos irmãos reformados, embora considere o calvinismo um marcante erro teológico inventado no século XVI por João Calvino. Agora, a verdade não pode ser suprimida por causa de vínculos de comunhão. A querela democrática tem que ser incentivada dentro da academia teológica, pois através disso é que vem a luz e o amadurecimento. A intenção dessa singela obra é que todos possam tê-la de mente aberta. Que a igreja esteja continuamente disposta a se reformar sempre e se aprimorar cada dia mais em sua teodiceia cristológica. Que possamos voltar ao primeiro amor, que é a doutrina apostólica em toda a sua pureza, e que o fatalismo, que um dia contaminou as religiões greco-romanas, não seja o rumo de nossas vidas de cristãos nos tempos atuais. Esse é o meu mais profundo desejo com este trabalho. Então nós vemos aí no livro Calvinismo Recalcitrante, que foi, parece que reeditado aí pelo CACP, Instituto Apologético Arminiano, através da pessoa do pastor batista João Flávio Martinez, né? Ele diz aqui que realmente a fé reformada é uma fé fatalista, ok? Então a sua declaração também não prende-se a somente isso, mas dizer também que era uma fé estoica, certo? A fé de Agostinho, e por aí vai indo, tá bom? Mas ele diz aqui na página 29 do livro o seguinte: o fatalismo afirma que os fatos de nossa vida e da história passam a ser decorrentes de um complexo sistema de causas e efeitos inevitáveis e independentes de nossa vontade. Essa concepção nos leva a um mecanismo segundo o qual o homem é previsível e controlável como uma máquina e, portanto, sem autodeterminação, sem liberdade. Então são essas aí as declarações do senhor Flávio Martinez, né, dizendo que a fé reformada não ensina que você tem liberdade,
né? Na outra declaração, nós vimos aí que a doutrina da predestinação foi algo criado por John Calvino. E essas declarações, né, pessoal, que realmente fogem da realidade histórica e teológica. Mas existem outras declarações também de arminianos. Vamos dar mais uma olhada? No calvinismo, existe diferença entre infralapsarianos e supralapsarianos, contabilistas e fatalistas. A teologia prevalece da época era a de uma predestinação fatalista, conhecida como calvinismo. Outros defensores do arminianismo tentam associar a teologia reformada com o Islã, no que tange determinismo e fatalismo. Ok? Veja esta declaração. Nesse artigo da Paleo-Ortodoxo, diz o seguinte: segue-se que o calvinismo e o Islã são inerentemente fatalistas. No calvinismo, o Deus soberano elege aqueles que serão salvos e rejeita todos os outros, como visto repetidamente nos escritos de Calvino. Alguns são pré-ordenados para a vida eterna, outros para a condenação eterna, e consequentemente, como cada um foi criado para um ou para outro desses fins, dissemos que ele foi predestinado à vida ou à morte, conforme as palavras de John Calvino, Institutas 321.5. Então vamos agora perceber o equívoco dessas declarações, tá? Porque o que é fatalismo? Precisamos recorrer ao sentido da palavra do que significa fatalismo, ok? Então vamos ver alguns conceitos do que seria fatalismo. Diz o Dicionário de Apologética e Filosofia da Religião, página 55, que fatalismo seria um conceito de que tudo acontece necessariamente e que, portanto, a escolha e o esforço dos seres humanos não fazem diferença. Os críticos do determinismo alegam ser o fatalismo sua consequência lógica. Entretanto, a maioria dos deterministas, particularmente os chamados deterministas brandos, rejeita a acusação, declarando que as escolhas humanas fazem diferença, como parte da ordem causal. Alguns deterministas radicais aceitam a ideia de que todas as coisas acontecem exatamente da forma que deveria ser e afirmam que o reconhecimento dessa verdade liberta as pessoas da ansiedade e as conduz à paz de espírito. Diz outro Dicionário de Termos Teológicos, página 176, sobre o verbete fatalismo. Diz o seguinte: a teoria da necessidade inevitável, a filosofia oriental pagã de que todas as coisas são predeterminadas por forças cegas e irracionais e, portanto, não há como esforço humano mudar algo. Temos também o livro arminiano do falecido pastor Severino Pedro da Silva. Ele diz no seu livro A Doutrina da Predestinação, página 57. O fatalismo sustenta que todas as coisas acontecem por via de uma força cega, estúpida, amoral, que não se distingue de necessidade física e que não nos arrasta indefesos pela sua força como um caudoso rio arrasta um pedaço de madeira. A Bíblia, porém, condena o fatalismo quando diz: porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Eclesiastes 3:19. O tempo e a sorte pertencem a todos. Eclesiastes 9:11. E que Deus pode modificar qualquer coisa ao nosso respeito. Segundo Reis 20, de 1 a 11. Interessante quando nós vemos essa declaração de Severino Pedro, provavelmente ele extraiu essa definição do livro antigo, né? Que é o livro do saudoso também
pastor presbiteriano Samuel Falcão, porque ele diz ali na página 140 do seu livro Escolhidos, a mesma coisa. O fatalismo sustenta que todas as coisas que acontecem são por via de uma força cega, estúpida, impessoal, amoral, que não se distingue de necessidade física e que nos arrasta, indefesos, pela força, como um caudoso rio arrasta um pedaço de madeira. Bem, vimos aqui então as definições do que seria fatalismo. Será que as declarações que nós vemos em tantos livros por aí, né? Tantos livros por aí, tanto da reflexão como da CPAD, do CACP, de tantos outros livros arminianos, será que eles condizem com a verdade? O que diz a teologia reformada sobre essa questão? É o que nós vamos ver agora.